Walid, a situação da Jordânia, porque parece que são 2 milhões de refugiados palestinos na Jordânia, correto? Eu estava conversando com algumas pessoas e parece que a situação do Abdullah é bastante complexa, né? A gente só está olhando para Gaza, por enquanto. O povo esquece da Cisjordânia, da situação da Cisjordânia, que é muito difícil, e dos palestinos que estão em outros países aí. Mas eu queria saber, eu tenho uma curiosidade muito grande, Walid, a situação da Jordânia. Como é que está lá? Como é que está a situação dos palestinos que vivem lá? Porque o Abdullah, para dizer o mínimo, ele é complicado, né? Já que nós falamos da Jordânia, você está me perguntando da Jordânia, vou mandar um abraço para uma figura que conhece muito bem a Jordânia, que também conhece muito bem vocês e gosta muito bem de vocês, e eu sei que ele cavou para eu estar aqui, que é o meu amigo Muhammad Jihad, cuja família tem uma história no movimento palestino incomum aqui no Ocidente. O pai dele foi um grande militante, que em paz descanse. Faz aniversário hoje. Faz aniversário. Exatamente. Um feliz aniversário para ele, para a família dele. Bom, a gente precisa ter em mente que todo o Oriente Médio, esse chamado mundo árabe, o Oriente Médio, é resultado dos acordos secretos e antes deles de Sykes-Picot, de 1916. As elites que estão ali, as fronteiras que estão ali desenhadas à régua, os regimes, especialmente os monárquicos, porque nos não monárquicos, ou os não monárquicos hoje que deixaram de ser monárquicos, houve alteração das elites, não ao ponto de haver uma ruptura com o sistema inaugurado após a Segunda Guerra Mundial especialmente, mas, grosso modo, são todos resultado do arranjo chamado ocidental, franco-britânico, depois herdado pelos Estados Unidos, claro que administrado em comum com essas ex-potências coloniais, que ainda são potências imperialistas, a França e a Inglaterra especialmente, mas também a Itália, mas também a Alemanha, mas também a Bélgica, mas também a Holanda, a própria Espanha, e assim vai. Então, esses atores, a Jordânia dentre eles, tem autonomia muito pequena na sua política externa, quando os assuntos são os assuntos dos Estados Unidos ou do Ocidente, ou da Inglaterra especialmente, que talvez haja uma influência ainda muito grande da Inglaterra sobre a Jordânia. E a Jordânia tem uma população muito pequena, é um país sem grandes riquezas, não tem, por exemplo, riquezas petrolíferas ou gasíferas, como tem outros países da região. É um país com uma saída marítima muito pequena no Mar Vermelho, quer dizer, uma situação também não tão simples assim. Um território muito marcado pela desertificação, portanto, não é um território com possibilidade de ter uma produção agrícola gigantesca, e, embora tenha o Vale do Jordão muito fértil. E não é uma potência militar. A Jordânia não é uma potência militar, tem uma força militar até relativamente bem preparada. Em 1947, 48, 49, era a mais preparada dos países que estavam, digamos assim, intervindo para evitar a limpeza étnica na Palestina. E tem uma presença gigantesca de refugiados palestinos, são mais de 2 milhões. Mas não só. Tem, por exemplo, agora uma quantidade ainda de refugiados iraquianos, resultado da intervenção estadunidense de 2003, gigantesca, e tem uma presença também de refugiados sírios, que decorre dessa chamada Primavera Árabe, que arrebentou, assolou a Síria numa guerra que já ceifou entre 300 e 400 mil vidas sírias, basicamente, especialmente sírias. Então, a Jordânia vive esse problema, essa circunstância. A Jordânia normalizou a sua situação pós-Oslo. Então, com a legitimidade dos acordos de Oslo em 93, que não evoluíram, como todos nós sabemos, em 94 houve um acordo de paz entre a Jordânia e Israel. Então, a Jordânia vive uma situação parecida, se não idêntica nunca é, mas no mínimo muito parecida, com a do Egito. Porque esses dois países estiveram em guerra contra Israel, ou Israel contra, já que sempre as agressões partiram de Israel e não o contrário, do sionismo depois tornado Estado de Israel. Diferentemente de outros países. Por exemplo, comandante,
Os Emirados Árabes Unidos, que normalizaram com Israel, esses nunca tiveram nenhum confronto bélico com Israel. Nunca perderam um soldado, um homem, buscando salvar a Palestina. Diferentemente da Jordânia, que perdeu território e perdeu soldados. E diferentemente da Jordânia, que perdeu soldados, não necessariamente território. Diferentemente da Síria, que também perdeu soldados e território e vive até os dias de hoje a ocupação das colinas de Golã. E diferentemente também do Líbano, que até hoje tem parte do seu território ocupado, teve uma maior parte do seu território ocupado, e fora a Palestina, diretamente por matança israelense, foi o país que mais perdeu homens e mulheres pela intervenção israelense e também estadunidense, porque a intervenção israelense é sempre uma intervenção estadunidense. A Jordânia tem pouco o que fazer e vive esse dilema. Eu espero que seja capaz de encontrar o seu melhor caminho.